Eu fui para ayahuasca sem saber o que era, mas com data marcada para cometer o meu suicídio. E eu tenho certeza que a espiritualidade ela veio no meu resgate naquele dia. Então, assim, para compartilhar para vocês, por que eu tô aqui, né? O que eu tô fazendo na ayahuasca? A ayahuasca, na primeira consagração, ela transformou a minha vida, porque naquele dia, a pessoa que me levou não me falou exatamente o que eu ia vivenciar, não sabia da minha depressão, não sabia daquilo que eu pensava, dos meus planos, inclusive, de suicídio. Mas o que foi interessante é que eu fui muito cética. Quando a pessoa me contou do que se tratava, eu falei, cara, isso não vai funcionar comigo, né? Imagina, minha mente super racional. Eu falei, isso não rola pra mim, nunca que eu vou entrar nesse negócio e tal, mas já tava lá, né? Então eu fui convidada para tomar um chá, que eu imaginei ser um chazinho com torradas. Cheguei lá, na empresa que eu trabalhava, aquela galera com aquele mochilão nas costas, eu falei, tá pegando aqui, né? Tá rolando, por que vocês estão com esse mochilão nas costas? E aí, as pessoas que estavam ali falaram, ih, não contou nada pra ela, não contou nada. Eu já vi todo mundo, aquele burburinho, todo mundo dando risada. Eu falei, gente, contou o quê? Pelo amor de Deus, me falem, né? O que tá acontecendo? E ninguém me falou nada. Eu sei que aí pegamos um carro, chegamos num lugar em Guarulhos, que eu nunca imaginei que existia aquilo ali no meio de Guarulhos. E era meio que uma trilha, você andava pra caramba. E eu de salto alto, com bolsinha, com roupinha social, mais ou menos que eu tô aqui. E aí, naquela coisa toda, eu olhei para aquele barranco, aquele que você tinha que descer na trilha, tinha uns pontos que você descia assim, no meio da terra. Eu falei, gente, como é que eu vou descer aqui? Aí já tinham me levado chinelo, já tinham me levado cobertor, manta, tudo. Né? Já sabiam que eu não sabia, né? A maioria já imaginava que eu não sabia. E aí eu cheguei ali, vi aquela oca indígena, né? Parecia coisa de filme, aquela oca, eu falei, cara... Eu até brinquei na minha cabeça, meu marido também começou a brincar com isso. Falei, caramba, programa de índio, o que eu tô fazendo nesse lugar? Eu tô fazendo aqui no meio do nada, andei uns 5 quilômetros. E aí, gente, chegou ali, aí finalmente a pessoa que me convidou resolveu, né, me explicar o que era a ayahuasca, para que ela servia. E eu, muito cética, falei, não vai funcionar. Isso funciona com todo mundo, mas comigo não vai funcionar. Aí ele falou assim, olha, você não precisa acreditar, só toma. E aí você fala depois o que você acha. E eu tomei a primeira dose, era uma medicina assim, parecia gel, gente. Ela era até granulosa, era muito grossa, assim, era uma ayahuasca bem forte. E eu tomei, primeira dose eu não senti nada, passou 2 horas de trabalho da primeira para a segunda dose e eu não senti nada, absolutamente nada. Então quando foi para a segunda dose, eu levantei dando risada, que eu falei assim, eu te falei que comigo esses negócios não pegam, esses negócios não funcionam. E eu dei risada. Aí ele foi lá e me deu uma segunda dose igual à primeira. E a primeira dose tinha sido uma dose bem alta e era uma medicina muito forte, né? Gente, eu sei que a hora que eu senti a força, eu praticamente saí do corpo, comecei a tentar me segurar assim no colchonete. E eu falava, puta que pariu, né? Era a primeira reação que eu tinha na minha cabeça, que negócio é esse? E aí, nessa coisa de eu sentir tudo isso, eu falei, ok, eu entendi que esse negócio aqui funciona, mas o que eu faço com isso? E aí a minha mente era muito racional e eu comecei a controlar o meu trabalho ali, na primeira consagração. E eu lembro que eu dizia assim, eu ouvi uma voz, né, de uma mulher falando comigo, além de todas as mirações que eu ficava rodando ali, parecia que eu estava na matriz energética, era um negócio muito doido, né, várias mandalas, vários pontos de luz, como acho que muitos aqui devem ter vivenciado. E aí, naquela coisa toda, eu falei, tá, mas eu vou ficar aqui rodando, vendo esse monte de luzinha, vendo esse show pirotécnico na minha cabeça? Não, peraí, vamos lá, eu quero entender o porquê de tudo isso, né? E aí, aquela voz na minha cabeça falou, o que você quer saber? Me pergunta qualquer coisa, que eu vou te fazer entender agora. Gente, aí imagina, a pessoa tinha se formado em coach, né, já era master coach, tinha acabado de fazer formação de master coach na época. E aí eu tava afiada para fazer pergunta. Vou fazer pergunta? É comigo mesmo, Master Coach? Opa, vou fazer pergunta. Aí eu comecei a perguntar. Eu falei, como eu tenho depressão, eu quero saber então o que é gratidão. Porque todo mundo fala para mim, você tem uma vida tão linda, tão perfeita, olhe para sua família, olhe para tudo que você tem, seja grata. E eu queria me matar, gente, mais ainda. Porque a minha vida, ela era preto e branco para mim, tinha tudo isso, realmente a minha família era linda, eu tinha muito dinheiro, a vida estável, tudo perfeito, tudo muito alinhado, mas alinhado até demais, acho que eu carecia de problemas na vida para poder dar valor, né?
E a vida muito perfeita, e eu falava, tá, mas eu não consigo ver essa beleza que todo mundo me fala. Então a primeira coisa que eu perguntei para a ayahuasca foi, o que é gratidão? E foi lindo o processo que começou, assim que eu fiz a pergunta, é interessante, parece que tudo é sincronizado quando você tá na ayahuasca, né? A primeira vez, né, que eu fiz essa pergunta para a medicina, começou a tocar aquela música da Marie Gabriela, quem conhece a música, da gratidão. Aí, assim, eu fiz a pergunta, começou a música, eu falei, não é possível, né? E aí, gente, eu tive um processo sinestésico nesse momento, comecei a me ver descendo uma espécie de um tobogã, sabe, invisível, e eu vi aquelas cores meio amareladas, assim, era como se a gratidão fosse amarela, mas eu fui invadida por um sentimento de beleza, assim, de realmente gratidão pela vida. Ela me fez sentir no fundo da alma algo que eu não sei nem explicar para vocês o que era a sensação naquele momento, de gratidão pela vida. E em seguida eu perguntei para ela o que era amor. E a mesma coisa ela fez comigo, ela fez eu sentir o amor, assim, no fundo da minha alma. E as coisas foram se desenrolando naquele momento, assim, né? Com todas essas sensações. E eu falei, gente, que magnífico isso. E eu lembro que tinham falado para mim a respeito das limpezas que podiam acontecer. E eu morria de medo de vomitar. Eu tinha um negócio com vômito que eu falava assim, nossa, não, eu não vomito. E aí tinham falado isso pra mim, começou a me dar uma náusea, né? E aí na minha cabeça, olha só, eu como já trabalhava com a PNL também, com a hipnose, eu comecei a falar pra mim mesma, não, vamos fazer o seguinte, o que tá te enjoando agora? E comecei a sentir, é o cheiro. Palo Santo, eu nunca tinha entrado em contato com tanto Palo Santo na minha vida, tava aquela fumaceira lá dentro, era o cachimbo dos índios. Enfim, gente, era muita fumaça. E aí, nessa muita fumaça, eu comecei a ficar muito enjoada, que eu não estava acostumada com aquele cheiro, aquele excesso, né, de aromas no campo. E aí, na hora, eu comecei a bloquear o cheiro. Aí eu falei, o cheiro tá me deixando enjoada. Então, eu vou bloquear o cheiro. Aí, na minha cabeça, eu falei, a partir de agora, você não sente nenhum cheiro. E não senti. E o enjoo passou. Olha que coisa mais linda. Eu continuei no processo. Então, fui tendo aquelas mirações, fui sentindo a gratidão, fui sentindo o amor, muita música de transformação, de alinhamento. Eu fui vendo a minha família, fui vendo o que eu tinha feito de errado, vi tudo isso na primeira sessão. E pergunta, fiz esse interrogatório para a ayahuasca nesse dia. A primeira sessão. Aí passou um tempo, os índios entraram, parou a playlist que estava rolando lá, né, que o xamã tinha colocado, e os índios entraram para fazer uma participação. Aquela terra era uma terra doada por políticos, que era a empresa que eu trabalhava, né? E os índios faziam uma participação, faziam um benzimento com cachimbo, enfim. Então era um trabalho misto. A hora que os índios entraram, eles entraram com os chocalhos batendo no chão, né? Cantando. E aí aconteceu um negócio muito doido que a ayahuasca fez para me tirar do controle, porque eu tava assim muito general na minha cabeça, quem manda aqui sou eu faço o que eu quiser. E, sabe, eu não dava espaço para a ayahuasca trabalhar o que ela precisava 100%, porque eu queria só trabalhar nas perguntas que eu tinha. E naquele momento eu era senhora de mim, né? Eu bloqueei aquilo que me deixava com enjoo. Não, eu não abro limpeza. Eu me via com um cajado na minha mente, gente. Falava assim, quem manda aqui sou eu não vomito. Eu falava assim pra mim. Era muita prepotência. Aí bloqueei o cheiro, bloqueei tudo. Não, porque tava super bem, tava plena. Aí o que aconteceu? Aí os índios entraram cantando, batendo ali aquele chocalho. E aconteceu um negócio que até hoje eu não sei explicar, sabe? Mas eu comecei a sentir o gosto da voz dos índios cantando. Gente, era um negócio muito doido. Eu senti um gosto ruim na boca. E o gosto era da voz. Eu falava, como? Né? Como é que eu tô sentindo o gosto da voz? Porque eu bloqueei o cheiro. E eu fiquei sentindo o gosto. E aí a náusea piorou, gente. E eu sei que eu quase não consegui levantar, não tinha baldinho, tá? Era assim. Você queria ir no banheiro, era no mato. Desse jeito, não tinha banheiro. Não tinha baldinho, não tinha nada. Aí um anjo do céu me ajudou a levantar para eu ir para a fogueira, que era do lado de fora da oca. Você saía da oca, já tinha fogueira. E, gente, a hora que eu comecei a vomitar, mas eu passei tão mal, que me deu aquela peia, aquele desespero. Eu falei, eu preciso ir embora daqui, eu preciso sair daqui. Uma trilha de 5 km para cima. Eu falei, eu vou subir essa trilha a pé, vou rastejando no topo da perna, mas eu vou embora daqui. E nisso já era assim, de madrugada, e me bateu essa bad, o maior desespero, né? E, cara, aí foi tão mal, você passei tão mal, que quem viu a situação do meu desespero, sabe aqueles surtos, assim, daquele paciente que começa a fazer escândalo? Fui eu. Eu comecei a fazer escândalo, falei, esse negócio do demônio, o que é isso aqui? Gente, me deu um desespero. E eu quis sair correndo dali.
né? E aí eu sei que teve uma moça que ela veio, ela me ajudou e ficou ali, não, você tem que aprender a respirar. Eu respirar, o que é isso? E aí ela foi me ensinando, sempre tem um anjo, né? E eu consegui me recuperar depois de um tempo, aí passou o efeito, né? Não fui para a terceira dose desse dia. E eu fiquei assim, silenciosa, assim, gente. Eu não falei nada, nem consegui falar nada no depoimento, todo mundo se confraternizando e eu séria, eu com raiva, assim. Que eu falei para a pessoa que me chamou, eu falei, cara, você tinha que ter falado para mim o que era isso. Eu falei, você não vinha, ele falou para mim. Aí eu pensei, não vinha mesmo. E eu sei que eu saí dessa cerimônia, gente, com algumas coisas bizarras acontecendo. Primeiro que eu saí dessa cerimônia e eu fiquei tendo flash. Eu fechava o olho, eu parecia que entrava na força. E isso durou mais de uma semana. Aí começou a acontecer umas coisas bizarras comigo, como, por exemplo, eu passei a lembrar de todas as coisas que eu estudava. Isso não era comum. Então, eu estudava uma coisa, e se eu pegasse um caderno para escrever, eu conseguia escrever tudo que eu tinha estudado. E eu conseguia, inclusive, memorizar, às vezes, alguns detalhes de texto que eu havia lido. Não o texto na íntegra, mas eu lembrava de muita coisa, de muitos detalhes, né? E aí, tudo que passava por mim, eu gravava. Então, eu gravava rosto, sabe, que as pessoas me falavam. A minha memória, ela, assim, isso depois da primeira consagração. E eu observei isso. Eu falei, alguma coisa muito diferente. Eu falei, que droga foi essa que vocês me deram, né? Eu pensei na primeira vez. E aí eu comecei a pesquisar sobre a ayahuasca. Aí teve outra cerimônia 15 dias depois. E eu pensei assim, falei, poxa, e aí, vou ou não vou? Aí respirei fundo. Eu falei, eu só vou porque eu quero saber o que aconteceu comigo na primeira cerimônia. Eu fui, gente, vou falar um palavrão, tá? Eu fui com o cu na mão. Eu já fui com outra mentalidade. Eu falei, eu já vi que o negócio funciona. Então, deixa eu ser cautelosa. De uma dosinha menor, né? Não vou desafiar. E foi, assim, um trabalho mais intenso do que o outro. E aí falavam para mim, você tem que limpar. Se você tiver que vomitar, vomita. E aí eu lembro que eu fui destravando com relação a isso, mas levou um tempo. E em todo o meu processo, em tudo que eu fui fazendo ao longo desse tempo, eu sempre peguei e observei. Então, eu era aquela pessoa que eu ia para o ritual para consagrar com um caderno na mão e eu observava cada paciente como reagia, né? Eu fui descobrir depois de um belo tempo, eu acho que depois de um mês e pouco consagrando, eu fui descobrir que não podia remédio controlado, né? E eu tomava. Eu tomava antidepressivo. Na época, eu tomava estalopram e tomava alprazolam. Então, olha só, eram 2 medicamentos que a gente sabe que não pode. E o que acontecia comigo no primeiro momento da cerimônia? Eu parecia que tinha morrido, né? Eu ficava com os batimentos cardíacos muito lentos, eu ficava numa moleza muito grande, eu afundava no colchonete, né? Então, eu só ia conseguir me mover depois de um bom tempo que já tinha entrado no processo, né? E aconteciam umas coisas assim, por exemplo, eu vomitar em cima de mim, não consegui levantar para poder chegar, ir até lá fora vomitar. Então, muitas vezes eu levantava e já vomitava, como não tinha baldinho também. Uma vez eu comecei a levar sacolinha nessa aldeia e eu não conseguia abrir a sacolinha, não me vinha na cabeça de levar baldinho, olha só, né, começo como é que era. E eu vomitava em cima de mim, eu ficava vomitado o processo inteiro. Gente, coisas assim, era bizarro, assim. O meu começo na ayahuasca, eu falo de que eu fui guerreira para continuar. Porque eram processos muito difíceis, né? Contando tudo isso para vocês entenderem um pouquinho da minha jornada aqui na ayahuasca. Eu comecei a trabalhar com a ayahuasca depois de muito tempo consagrando, e depois como guardiã. Então, eu fui pesquisando, eu fui estudando, eu fui investigando. Depois de uns 3 anos que eu estava só consagrando, eu fui aceitar ir para instituto. Quando que eu aceitei para instituto como guardiã? Quando eu parei de tomar antidepressivo, descobri, né, que o antidepressivo era o que me deixava mole, porque eu olhava as pessoas na força e eu falava, como é que esse povo anda na força? Eu não consigo nem me mexer, como é que essa galera se levanta? Mas era efeito do antidepressivo. Então, eu sou um grande estudo de caso de alguém que tomou antidepressivo concomitante com a ayahuasca. E eu tomei durante muito tempo, tá, gente? Porque eu não tive instrução, eu fui descobrindo isso depois, né? Com institutos mais sérios, assim, porque na aldeia, ninguém te orienta sobre isso, né? Ninguém fala, muitas vezes você vai lá, você quer consagrar, consagra. Ninguém te pergunta, mas você toma remédio, ninguém faz ficha de anamnese, né? Você tá com dor de barriga, vai no mato, não tem isso. Você vai na natureza. Então, pra gente também olhar para tudo isso, né? Que hoje na cidade a gente tem todo esse cuidado, e eu defendo que se tenha esse cuidado, óbvio, mas o meu começo foi muito diferente disso, né? Muito diferente. Mas me ensinou muito.